Seja bendito esta noite o nome que está acima de todos os nomes. Meus irmãos, boa noite e paz seja convosco. Amém? Os vitoriosos podem dar um brado de júbilo na noite deste dia. Glória a Deus. Que alegria revê-los, irmãos. E mesmo estando hoje aqui pela terceira vez, eu ainda fico um pouquinho embasbacado com esse templo, né? Poxa, que coisa bonita, Deus seja louvado. Eu estava me recordando ainda ontem que eu tive a oportunidade de estar aqui pela primeira vez numa situação atípica, por assim dizer, em função de uma cirurgia de emergência que a minha esposa teve de fazer, cancelar um mês inteiro de agenda, e dentro desses 30 dias, a única igreja que eu pude substituí-la, porque tinha uma data disponível, foi justamente aqui. E foi um arranjo dos céus, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Marcos Galdino, a pastora Liliane. Como fui abençoado, me receberam com muita alegria, com muita honra, e desde aquele dia uma aliança se estabeleceu no Senhor, e eu tenho tido a alegria de servir esta igreja, estando hoje aqui pela terceira vez, pela segunda vez neste trabalho voltado a líderes e obreiros, o que muito me honra e enobrece o meu ministério. Então Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos que hoje estão aqui para continuarmos ouvindo a voz de Deus. Obrigado, pastor Marcos Galdino, muito obrigado. Obrigado a todos os obreiros, os líderes, os membros da diretoria desta igreja, pastores auxiliares. Deus seja louvado e continue esforçando o trabalho das vossas mãos. Amém? Eu já indico aos irmãos a leitura que vamos fazer. Antes, porém, seguindo aqui o que o pastor Galdino já antecipou, eu quando ministrei aqui na reunião de obreiros anterior, eu já estava desenvolvendo um projeto para escrever um livro, e depois de ter estado aqui nas semanas, meses seguintes, esse projeto foi amadurecendo, de maneira que agora no finzinho de julho eu tive a oportunidade de lançar este livro, cujo título é Sagrado, Zelo e Reverência em Tempos Modernos. Tudo aquilo que os irmãos que estiveram aqui na última reunião que eu pude falar ouviram, está aqui neste livro, e é claro, melhor esboçado, com mais detalhes, mais profundidade e com mais tempo, né, para o deleite na meditação. É um chamado de Deus para este tempo. Eu creio nisso. Eu estava no aeroporto, vindo para cá, e eu dei uma paradinha na livraria e dei uma olhada assim, e a verdade é que aquilo que vende, aquilo que chama a atenção das pessoas em geral hoje, não tem nada a ver com isso aqui, nada a ver. Essa não é uma preocupação da sociedade, mas é uma preocupação da igreja. É fato também que até mesmo dentro da igreja, alguns outros tipos de leitura e outros tipos de desenvolvimento intelectual têm se tornado prioridade. E eu não questiono o desejo de que nós nos desenvolvamos em outras áreas, de treinamento pessoal, desenvolvimento pessoal. É uma questão que está latente hoje na sociedade, é impossível parar esse movimento. Mas eu quero chamar a sua atenção para que, em meio às suas leituras, suas preocupações, em meio àquilo que você tem decidido melhorar, que você abra um pouquinho de espaço na sua vida para ler isso aqui. Eu tenho certeza que Deus tem nos chamado a um tempo onde a gente não se perca. E se perder não é só para quem está lá fora. Tem gente se perdendo aqui dentro. Se perdendo aqui dentro porque perdeu essa perspectiva básica do que é servir a Deus. Zelo e reverência, porque as coisas mudam, a gente muda, a sociedade muda, mas aquilo que Deus estabeleceu como santo e sagrado permanece sendo santo e sagrado para sempre. A linguagem é madura, é um livro, eu nunca disse que era um livro específico para liderança, mas preciso dizer que é uma linguagem mais madura e é um livro mais designado a líderes e obreiros. Então quero muito incentivar você no final a você adquirir. Eu vou estar lá, só me ajuda onde a pastor costuma ficar? É aqui na saída, ok? Eu vou estar lá, o material está aqui, bem aqui na saída, agora eu estou vendo, aqui em cima mesmo, logo na porta, que quando você sair,
eu vou estar ali. Quero fazer uma dedicatória, se você quiser, assim, te dar um abraço, te agradecer e a gente poder comungar ali juntos, tá bom? Deus seja louvado. Abra sua Bíblia, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Capítulo 10, melhor dizendo, meus irmãos, eu estou com outra leitura aqui. Capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos. Quem encontrou, diga: eu amo a Bíblia. Está escrito assim, versículo 1. E havia em Cesareia um homem, cujo nome era Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Verso 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora 9, e tendo fome, quis comer, e enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso como se um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia toda sorte de animais quadrúpedes, feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Quantos podem dizer amém esta noite? Podem sentar-se no nome de Jesus. Glória a Deus. Os pentecostais já estão por aí? Aleluia. Glória a Deus. Bom saber, né? Veja, para nós pentecostais, mas não apenas restringindo a uma vertente, a um movimento, a uma corrente, eu vou ampliar isso aqui. Para a história do avivamento, o capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos é um capítulo chave, porque ele é o início de um projeto global de avivamento. Projeto global. Quando eu falo sobre projeto global, é claro que eu estou me referindo às grandezas do plano de Deus para salvar o homem, edificar o homem, avivar o homem. Essa grandeza, ela foi revelada em Cristo. E é claro que essa grandeza de projeto, ela foi muito chocante no início, onde começou a ser desenrolada. Eu estou falando para você, é claro, a respeito da mentalidade exclusivista que os judeus tinham. Se você lembra-se de alguns trechos, você vai lembrar-se do quanto eles defendiam com unhas e dentes a sua posição, sua nacionalidade, sua herança, seu berço. Uma vez Jesus ficou tão aborrecido com aquilo que disse para os fariseus: se Deus quiser, até destas pedras ele suscita filhos a Abraão. Porque eles eram pegados demais nesse negócio. E dentre os 12 homens destacados por Jesus para servir no ministério em tempo integral, os 12 apóstolos, esses 12 homens também vinham dessa mesma cultura e dessa mesma mentalidade exclusivista, essa mentalidade que tinha dificuldade de entender a grandeza e a globalização do plano de salvação. E se de maneira geral, os apóstolos tinham uma dificuldade, como todo judeu teria, de entender isso, muito mais um homem em particular, Pedro. Esse homem em particular deu algumas demonstrações de que sua mente tinha particular dificuldade de assimilar algumas coisas a respeito do projeto de salvação. Foi este homem que um dia, quando Jesus falava a respeito da necessidade
de ser morto em Jerusalém, esse homem disse: Senhor, tu não tens pena de ti mesmo? Tu dizes uma coisa dessa sobre ti? E Jesus precisou dizer: Satanás, para trás de mim, tu que me serves de escândalo. Então eu estou pensando aqui para você apenas um momento dos tantos aonde o apóstolo Pedro demonstra uma mentalidade muito pequena face à grandeza do projeto global de salvação e de avivamento. Só que quando uma situação como essa se apresenta, ou seja, quando um líder, um gestor, ele observa que alguém da sua equipe não está alinhado com a grandeza da sua visão, normalmente a coisa é muito simples de se fazer: substitui. Porque nenhum líder, nenhum gestor vai permitir que os seus projetos de expansão sejam prejudicados pela pequenez da visão ou da mentalidade de alguém da sua equipe. Ele não vai ficar ali investindo, perdendo tempo, tentando fazer o camarada expandir uma mentalidade se ele já demonstrou que é pequeno de mente. O gestor não vai ficar com o negócio travado, podendo ampliar, podendo crescer. O empresário não vai ficar com o seu projeto de expansão global travado, porque um membro da sua equipe, um membro-chave da sua equipe, discute ainda questões pequenas. Um membro da sua equipe quer apequenar aquilo que é grandioso. Então, é fácil, descarta ele e procura alguém melhor. Só que isso aqui não é gestão empresarial, isso aqui não é meio corporativo, isso aqui é reino de Deus. E no reino de Deus, Jesus olhou para um homem, entendeu e enxergou que a mentalidade desse homem era menor do que a grandeza do seu plano. Entendeu e enxergou que esse homem daquele jeito, com suas travas, seus entraves, sua mentalidade pequena, seu berço, sua cultura, sua forma tacanha de ver as coisas, esse homem poderia ser facilmente descartado em qualquer outro lugar. Mas no reino de Deus, Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu tenho duas notícias para dar esta noite aqui. A primeira: Jesus já viu o quanto eu estou aquém da grandeza dos seus projetos. Jesus já viu o quanto você tem dificuldade de entender a grandeza do que Deus quer fazer nesse tempo. Jesus já viu. Se que dependesse de nós, da nossa ousadia ou coragem, o reino de Deus não avançaria tanto quanto tem que avançar. Mas a segunda notícia vem agora: Ele se dispõe a tratar, dilatar a nossa mente, expandir a nossa visão, te ensinar o que você não aprendeu, corrigir as falhas da sua educação, revolucionar seus processos culturais e levar você até o nível que Ele está te esperando, porque há uma grande obra e a mentalidade pequena de ninguém vai travar o tamanho do que Deus quer fazer nesse tempo. Acorde alguém que está do seu lado e diga: nem eu nem você nem a sua visão e nem a minha vão travar a grandeza do que Deus quer fazer nesse tempo. Meu irmão, se tem um projeto grande para uma mente pequena, só tem duas coisas a se fazer: ou você diminui o projeto para caber na mente, ou você expande a mente para o projeto poder entrar. A primeira alternativa não é a nossa. Deus não vai apequenar o projeto para caber na minha cabeça, Ele vai expandir a minha mente para caber o projeto. Se você der uma olhada no capítulo de número 9 melhor dizendo, tirando os versículos 31 e 43 que falam a respeito de Paulo, se você pegar o capítulo 9, você vai ver Pedro no auge, Pedro em desempenhos magníficos. Você vai ver Pedro olhando para um camarada que estava entrevado, dizendo para ele: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Você vai olhar esse homem evangelizando, pregando. Você vai ver que morre uma mulher piedosa e temente a Deus. Pegam essa mulher, colocam ela num quarto superior e dizem assim: não enterra não, que Pedro está por perto. Aleluia.
Alamanchuia. Não enterre não, porque Pedro está pertinho, mande chamá-lo. Pedro vem, esvazia o ambiente, segura na mão da mulher e ressuscita a mulher dentre os mortos. Agora olhe para mim. Se você olhasse um homem desse, fazendo o que ele está fazendo, desempenhando o seu ministério como ele está desempenhando, fazendo tanta coisa impactante e gloriosa, será que você poderia imaginar que um homem como esse precisaria ser tratado por Deus a respeito de alguma coisa? Não. Eu ficaria tão deslumbrado com a grandeza da mensagem que eu diria: esse cara está pronto. Eu ficaria tão deslumbrado com a grandeza dos milagres que eu diria: esse aí já alcançou a estatura de varão perfeito. Eu ficaria tão chocado ao ver uma mulher morta sendo ressuscitada, que eu diria: meu Deus, esse homem está pronto, esse homem é bom demais. Mas Jesus olhou e disse: está pregando muito. Muita gente se salvando, muito avivamento, gente ressuscitando, enfermo sendo curado, mas a cabeça não está boa ainda não. Porque você precisa entender que nenhum dos nossos desempenhos, nenhuma das nossas performances maqueia a verdade da nossa mente. Eu e você podemos estar dando um show com as mãos, mas se a cabeça e a visão não está boa, Jesus vai te parar. A gente pode estar trabalhando muito bem, fazendo as coisas muito bem, velozmente, produtivamente, mas Deus me trouxe para te dizer: você não é uma máquina de produção. Eu prefiro te parar um pouco, eu prefiro corrigir a rota, eu prefiro alinhar a visão, eu prefiro tratar teu coração, até você produzindo desenfreadamente, até a hora que tua vida colapse, você pare, não dê mais testemunho para os da tua casa, não seja a trombeta que eu quero que você seja. Eu prefiro parar, botar você dentro da casa do Simão Curtidor, como eu fiz com Pedro, tratar, treinar, quebrar, moer, mas você vai sair de lá do jeito que eu quero que você saia. Oh, glória. Posso dizer uma coisa para você? É enorme o número de pessoas que a gente olha e diz assim: está pronto, e Deus diz assim: está cru. É enorme o número de gente que a gente reputa por maduro, porque a gente acha que maturidade é desempenho de púlpito. Mas para Deus maturidade não é desempenho de púlpito. Maturidade é tua, por exemplo, capacidade de perdoar alguém. Você não tem ideia da quantidade de gente, homens e mulheres de milagres, levantando, fazendo, indo, voltando, subindo, entrando em comunidades, no trem, pregando e fazendo. A gente diz assim: não tem nada para ajustar. Aí Deus olha e diz assim: mas isso aí joga no inferno com uma facilidade tremenda, ninguém para ele presta, as coisas tudo para ele, o tempo que era bom, saudosista, cheio de preciosismo bobo, cheio de visão tacanha. Tá bom de trabalho, mas ruim de visão. Eu vou deixar bom dos dois, bom de trabalho e bom de visão. Aleluia. Porque você precisa entender uma coisa, meu irmão: o que Deus quer fazer é grande demais. O que Deus está por fazer é grande demais. Se alguém puder levantar a mão para receber essa palavra, o que Deus está por fazer é grande demais. E eu e você não temos mais tempo para nos apegar a questões desnecessárias, estarmos atados, estarmos envoltos em coisas que já não são mais significativas do ponto de vista espiritual. Esta é a hora dos Pedros pararem de pensar que só o time deles é bom, só o povo deles é bom, só o sangue deles é bom, e passar a ter visão de reino, visão global, visão de expansão. Essa é a hora da igreja na terra. Oh, glória. Não dá mais tempo para ser teu time, meu time, minha praia, sua praia, meu santo não bate com dele, meu isso não é com aquilo. Não temos mais tempo para isso. Uricala macheia. Vai para a casa do Simão Curtidor. Pedro será visto no capítulo 10. Quem me ouve, diga amém. Pedro será visto no capítulo 10 dentro da casa de um homem que a Bíblia nos apresenta como Simão Curtidor de couro. A casa desse homem é um curtume. A casa desse homem é um local de preparação do couro no seu estado natural, orgânico e rígido, para seu estado maleável, tratado e usável. Pregador, Deus mandou Pedro para lá para tirar férias? Não. Deus mandou Pedro para lá porque aquele lugar era uma escola,
Pastor, mas o senhor acabou de dizer que era a casa do Simão curtidor de couro. Pois é, porque as escolas de Deus não tem placa de escola. Tem gente que está dentro de uma universidade de Deus agora e não sabe. Deus mandou dizer assim, ó, eu tenho centenas, eu tenho milhares de escolas espalhadas pela face da terra. Ninguém usa uniforme, não tem placa na frente, você não tem boletim, mas são lugares de intenso aprendizado e aprimoramento. Talvez alguém que entrou aqui na noite desse dia está dentro de uma destas escolas de aperfeiçoamento e de expansão de visão, e eu profetizo, você vai sair dela sem teus velhos milindres, sem tuas velhas bobagens. Você vai sair dela disposto a enxergar na visão do reino de Deus, com a visão arrojada, com as mãos hábeis, com o coração puro. Você vai sair dessa escola melhor do que você entrou nela. É um ambiente, é um tempo de tratamento que você renegou, mas hoje você está entendendo que não está nele por acaso. O curtidor de couro era um profissional desprezado no meio dos judeus, sobretudo no meio dos judeus mais ortodoxos, dos mais tradicionais. Pessoal, sabe, mais rígido, mais a turma do chapéu, do guarda-chuva, sabe? E o Pedro estava exatamente incluído nessa turma. Pessoal mais durão, mais rígidozão. E esse pessoal não gostava muito do curtidor de couro, não. Porque a razão não é difícil de entender. Como ele precisa lidar com peles de animais mortos, ele entra recorrentemente na necessidade de rituais de purificação. Então é um profissional desprezado pelos judeus. Sabe aquela coisa de você olhar alguém no meio da rua e torcer o nariz, trocar de calçada, não querer dar a paz do Senhor? Esse era o tipo de gente que os judeus torciam o nariz. Isso não é crente nada, isso não presta para muita coisa não. Mas aonde é que Deus pega Pedro e coloca ele? Dentro da casa do Simão curtidor de couro. Que água que ele vai beber? A do Simão curtidor de couro. Em que cama que ele vai dormir? Na do Simão curtidor de couro. E por que não cai orvalho na cabeça dele? Porque ele está debaixo do teto do Simão curtidor de couro. E ele come de quê? Da comida do Simão curtidor de couro. Eu quero que você entenda que a condição de Pedro é uma condição absolutamente dependente da escola onde ele está. E quando eu olho isso na Bíblia, eu entendo que não tem momento mais propício para Deus tratar de mim do jeito que Ele quer tratar, do que quando eu estou numa condição de dependência. Quanto menos o indivíduo se enxerga como dependente, menos tratável ele é. Quanto mais ele se enxerga como dependente, mais tratável ele é. O lugar onde você está precisando, o que você anda precisando, na condição que você está passando, por onde você está passando, assim te diz o Senhor, é um jeito que eu encontrei de tratar em você coisas que eu precisava tratar há muito tempo. Agora, olhe para mim, aonde essa história vai dar? Essa história vai dar em Jesus mandando Pedro na casa de Cornélio. Pergunte para quê? Para poder orar por eles. Sabe para quê? Para Jesus batizar com o Espírito Santo a família de Cornélio inteira. Só que Cornélio não era judeu, irmão. Cornélio era gentio. E Pedro sairá do capítulo 11 orando por Cornélio, vendo Jesus batizar com o Espírito Santo e concluindo que aqueles a quem o Espírito batizou não se poderia negar a água do batismo. Oh, glória a Deus! Só que essa foi uma fase posterior. Antes disso tudo, aonde que Deus coloca Pedro? Na casa do Simão curtidor de couro. Aonde você quer chegar, pregador? Imagina. Não teria lógica, antes de Jesus colocar Pedro na casa do Simão curtidor de couro, Jesus apresentar esse projeto do avivamento para Cornélio. Por quê? Porque seria muita coisa para Pedro assimilar de uma vez só. A verdade é que se Deus tivesse te contado tudo o que Ele queria fazer no princípio, você tinha saído correndo e não aguentava. A verdade
é que nenhum de nós esteve pronto em tempo algum para ouvir de uma vez só uma descarga integral acerca do que Deus queria fazer. Nós teríamos torcido o nariz, teríamos nos amedrontado, teríamos dito: isso não é para mim, teríamos dito: mas eu não aprendi assim, teríamos dito: mas o que será de fulano de Beltrano, teríamos dito: mas isso, mas e a cultura, mas e as tradições. Então o que Deus faz? Ele nos coloca dentro de um estágio intermediário, aonde não só o couro é curtido, mas minha vida é curtida. Aquilo que é rígido vai se tornando maleável. O que eu não aceitava, já começo a aceitar. O que eu não entendia, já começo a entender. E quanto mais tempo eu passo na escola de Deus, mais maleável eu me torno. E aí Ele me pega, me dobra, aí Ele me pega, trabalha, aí Ele me pega, me bota para um lado, me bota para o outro e diz: você entrou duro e rígido, mas vai sair maleável na minha mão. Tenho duas notícias. Primeira, nenhum de nós aqui está completamente pronto ainda. Segunda, nós já estamos bem melhor do que antes. Pode olhar para o teu vizinho e diga para ele: você está bem melhor do que antes. Diego, quando eu te conheci, tu era muito durão. Quando te conheci, você era ruim, abeçando a carne de pescoço. Mas depois da casa do Simão, curtidor de couro, hoje você aceita o que jamais imaginou que aceitaria. Hoje você está aberto para aquilo que jamais imaginou que estaria. Hoje você já entende o reino de Deus numa perspectiva muito mais bíblica. Hoje você já entende as coisas de Deus na perspectiva do amor, do perdão e da misericórdia. Você era daqueles que lançava pecador do inferno. Você era daqueles que, se fosse por você, muita gente nem na igreja estava mais hoje. Mas olha o que Deus fez contigo: te tratou, te quebrou, te ensinou a perdoar. Oh, você está melhor do que estava, e daqui a pouco estará completamente pronto. Quem pode glorificar a Deus esta noite? Quem pode entender que Ele está trabalhando? Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Porque é que Pedro precisa estar na casa do curtidor de couro? Por que ele precisa passar por essa escola? Porque ele não foi chamado para reproduzir o sistema, a mentalidade e o coração dos fariseus. Ele foi chamado para ser discípulo de Jesus. Se for para nós reproduzirmos a mesma mentalidade dos fariseus, Deus não precisa tratar nada com a gente. É só deixar a gente e automaticamente nós vamos ter uma postura farisaica. Por quê? Porque o farisaísmo atende melhor às nossas inclinações mais cruéis. O farisaísmo corresponde melhor ao nosso instinto mais sanguinário e vingativo. O farisaísmo é uma bandeira mais calorosa de se levantar, um discurso mais acalorado de pregar. O farisaísmo é mais fácil de viver. Mas Deus não chamou você para ser um fariseu. Deus não me lavou nem a mim nem a você para sermos fariseus. Ele nos chamou para ser discípulos. Pastor, mas sobre o que o senhor está falando? Eu quero que você redobre a sua atenção, para você não perder o que eu vou falar agora. Os judeus mais ortodoxos, os fariseus, as correntes mais tradicionais e radicais do judaísmo, torciam o nariz para o curtidor de couro, não davam par do Senhor, trocava de calçada quando via, mas todos eles usavam sandália. Todos eles usavam bolsa. Todos eles usavam cinto. Pastor, eu não entendi, mas eu vou te ajudar porque eu estou aqui para isso mesmo. Qual é o comportamento do fariseu, do religioso? Ele torce o nariz para quem faz, mas usufrui do resultado quando pronto. Deus me trouxe aqui para te dizer: não te chamei para ser um desses. Eu não te chamei para ser alguém que torce o nariz para o processo,
mas gosta de participar dos resultados. Quando o cinto está pronto, você usa. Quando a sandália está pronta, você calça. Quando a bolsa está pronta, você gosta. Mas o cheiro desagradável você não quer sentir. Abraçar quem ninguém abraça, você não quer abraçar. Descer onde ninguém desce, você não quer descer. Deus me trouxe para te dizer: tu não é fariseu, tu és discípulo. E o discípulo não pode conhecer o couro só na vitrine. O discípulo tem que entrar na oficina do curtume. O discípulo tem que conhecer o processo de perto. O discípulo tem que se envolver no processo. O discípulo tem que sentir o cheiro. O discípulo tem que descer nos bastidores. O discípulo tem que meter a mão na graxa. O discípulo tem que botar o pé no barro. Tu não é obreiro de vitrine, tu é obreiro de curtume. Glória. Acorde alguém do teu lado na noite desse dia, chacoalhe e balança ele e diga: tu és discípulo de Jesus. Tu vai aplaudir o resultado pronto, mas vai conhecer o processo de dentro para fora. É só você dar uma paradinha para você ver. Quem são aqueles que têm a mensagem? Não é exortativa, não é dura, não. É a mensagem irresponsável, a mensagem que não é bíblica, a mensagem que sentencia quem Deus não sentenciou, a mensagem que julga quem Deus ainda não se pronunciou. Quem é que tem essa mensagem? Quem não conhece o curtume. Porque quem nunca conheceu o processo de perto tem muita facilidade em pegar a sandália que não gostou e jogar fora. Quem nunca conheceu o processo de perto tem muita facilidade de pegar o cinto que não achou que ficou bom e jogar no lixo, porque não sabe o trabalho que deu para ficar daquele jeito. Agora pegue um obreiro que conhece de curtume. Delemahai. Pegue um obreiro que sabe o valor de uma alma, sabe o que é discipulado. Pegue um obreiro que já guerreou em oração pela madrugada para alguém não se perder. Pegue um obreiro que já abraçou gente fedida de cachaça. Pegue um obreiro que já arrancou papelote de cocaína de dentro de bolsa. Pega um cara desse para você ver se ele joga no lixo a sandália, se ele despreza o cinto. Ele sabe o preço que custou, porque ele desceu no curtume. Ele conhece a realidade da igreja pelo lado de dentro. Deus nos guarde dos obreiros de fast food. Deus nos guarde dos obreiros feitos de qualquer jeito, que não conhece a realidade da igreja, não sabe o que é discipulado, não sabe o que é uma santa ceia, nunca chorou com ninguém, nunca abraçou um pai enlutado, nunca foi no enterro de uma mãe que perdeu um filho. É por isso que a mensagem dele não tem misericórdia, é por isso que bate sem dó, porque a ovelha não é dele, a alma não é dele. Mas Deus me trouxe para te dizer: tu és discípulo, tu conheces o curtume. É maracalamacheia. Orialabacantaramaia. Entra de canarachandarabacaia. Aí vão olhar para você e vão dizer assim: você está muito molenga. Vão olhar para você e vão dizer assim: você anda muito mole. Está dando mole para fulano. Agora você tá muito molengão agora. Coração de manteiga. Você vai dizer assim: é porque eu fui lá na escola do curtume. Alguém vai dizer assim: rapaz, se fosse em outros tempos, esse camarada ia ver quem você era. Você está muito mudado. Se fosse outro tempo, você pegava esse obreiro, você expunha ele no meio da congregação, você arrebentava ele, você jogava no inferno. Você está muito mole, tô mole, maleável. A unção do Senhor quebrou a minha rigidez e me ensinou o que é perdão e misericórdia.
Um anjo do Senhor, um anjo de Deus, está aparecendo dentro da casa de Cornélio, visitando Cornélio, dizendo assim: ei, tuas orações e ofertas subiram até diante de Deus, e a instrução para você é: manda chamar Simão Pedro. Ele está lá na casa do Simão, curtidor de couro. Traz ele aqui, ele te dará as próximas instruções. Quem ainda está por aí, diga amém. Atenção, eu disse para você que um anjo de Deus, um demônio não, um anjo de Deus foi lá na casa do Cornélio. Você me ouviu? Quem me ouviu, diga amém. Sabe quem mais já tinha botado na agenda para ir lá? Pergunte: quem? O Espírito Santo. Não, vamos dizer que na casa de Cornélio foram um anjo de Deus e o Espírito Santo já estava agendado para ir também. Agora, você sabe qual foi a primeira coisa que Pedro falou quando chegou na casa de Cornélio? Você não vai acreditar. Ele falou assim: na verdade, não me é conveniente estar aqui. Não. Peraí, quem é que já tinha ido lá? Um anjo de Deus. E quem é que também já estava querendo ir? O Espírito Santo. E o Pedrão botou o pé onde o anjo foi e o Espírito também foi e disse: na verdade, não me é muito conveniente estar aqui. Curioso. Curioso que um homem de carne e de osso, pecador e falho, concebido em pecado. Curioso que um homem que uma enfermidade mata. Curioso que um homem que uma vez morrendo estará fétido e putrefato em dias. Curioso que um homem como esse julgue que sua lisura de caráter está acima da lisura do Espírito Santo. O que eu quero dizer para você, se você vai amar, se vai gostar, se vai pedir para me trazer de volta ou não, mas o que eu quero dizer para você na noite desse dia, pelo Espírito, é o seguinte: quem você está pensando que é? Para você se renegar aí aonde o Espírito de Deus já foi, para você dizer que não abraça e não aceita quem o Espírito de Deus abraçou e aceitou. É o Espírito Santo que hoje me pede para te perguntar: você está se achando mais santo do que eu? Só quem ainda sabe, mesmo com toda a teologia, mas ainda sabe, mesmo com toda a biblioteca, mas ainda sabe, mesmo com todo o berço, mas ainda sabe que é pó e que é cinza e que não tem ninguém mais santo do que o Espírito Santo. Por favor, levante a mãozinha lá no céu, dê 5 segundos de glória a Deus para eu saber que eu não sou o único pecador dessa casa. Pedro, o anjo diz assim: Cornélio, manda chamar Simão Pedro. Irmão, manda chamar. Eu tenho um projeto global de avivamento. Esse projeto global de avivamento começa na tua casa, Cornélio. E eu não vou começar esse projeto global de avivamento enquanto você não for lá e chamar Simão Pedro. Você está pensando que o Espírito Santo precisa da tua carona para ir na casa de alguém? Sabe qual é o nosso grande problema? A gente pensa que quando o Espírito Santo manda alguém chamar a gente, o Espírito Santo está nos dando trabalho. Vou de novo. O nosso problema é que a gente pensa que quando alguém bate na nossa porta, porque o Espírito de Deus mandou nos chamar, o Espírito de Deus está nos dando trabalho. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer aqui: eu não estou te dando trabalho não, eu estou te dando a honra de me apresentar para quem não me conhece.
Você está pensando que é trabalho? Deus me veio dizer, é honra e privilégio. Quem é você? Quem era eu? Quem é a minha casa? Qual era a tua? Para que o Espírito Santo mande alguém na tua casa e na minha dizer assim: manda chamá-lo, eu estou disposto a fazer uma parceria com ele, nós dois vamos fazer uma coisa juntos. Deixa eu profetizar, segundo a ordem do Espírito, uma palavra. O que Deus está querendo te dar não é trabalho, o que Deus está querendo te dar não é incômodo, não é tarefa tediosa. O que o Espírito Santo está querendo te dar é a honra e o privilégio de fazer uma parceria com ele, para incendiar essa cidade no poder do Espírito Santo. Se você lembra, lembre-se do texto de Atos capítulo 2, lembre-se. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Agora, olha para mim, eu pergunto e você responde. Algum momento em Atos 2 está escrito, ou no mínimo sugerido, que um dos 120 tenha se levantado para ministrar o Espírito sobre eles? Sim ou não? Sim ou não? Você já leu que foi João que ministrou o batismo? Você já leu isso? Eu nunca li. Você leu que foi Pedro, que foi Tiago? Você já leu que foi o doutor Lucas? Será que foi a irmã Maria? Não. A Bíblia diz que veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Então olha, nenhum homem ministrou sobre os homens. Pergunte por quê? Porque nenhum homem havia sido ministrado. Ninguém pode derramar daquilo do qual não foi cheio. Então em Atos 2 você vai ver que o Espírito virá. Há um som como de um vento veemente e impetuoso, e aí o fogo vem. Eu me lembro do escritor aos Hebreus falando uma coisa que inclusive muita gente confunde. Num texto lindo, onde o escritor aos Hebreus faz a distinção de Jesus Cristo para todos os outros seres, falando dos anjos, o escritor aos Hebreus diz: faz dos ventos seus mensageiros e ministros como labaredas de fogo. Esses ministros não somos nós. Olha o texto com atenção. O texto está falando da classe angelical. Sobre a classe angelical, o escritor aos Hebreus diz: faz dos ventos seus mensageiros e ministros, os anjos, como labaredas de fogo. Leia de novo lá. Então veja, um anjo que tem uma labareda de fogo foi na casa de Cornélio, entrou, saiu e não ministrou nada. Disse: manda chamar Simão Pedro, porque a gente só ministrou em Atos 2. Depois de Atos 2, anjo não ministra mais fogo. Quem recebeu é que ministra. Quem recebeu é que ministra. Quem recebeu é que ministra. Eu desafio você, coloca a mão no ombro de alguém do teu lado e diga para ele: eu recebi, e compartilho com você daquilo que eu recebi. Quem conhece o Espírito Santo, diga amém. Quem conhece o Espírito Santo, diga amém. Quem crê que o Espírito Santo é uma pessoa, diga amém. Então por que você não apresenta ele para ninguém? Quem conhece o Espírito Santo, diga amém. Quem crê que ele é uma pessoa, diga amém. Então por que você não apresenta ele para alguém que ainda não o conhece? Enquanto esse movimento está acontecendo, vamos lá para a casa do Simão Curtidor de Couro, vamos para lá. Porque as coisas lá estavam mais ou menos caminhando da forma normal. E de repente a Bíblia diz que os mensageiros de Cornélio saem de casa. E eles iam bater na porta de quem? Do Simão Curtidor de Couro. Procurando quem? Simão Pedro. Olhe para cá. Eles iam bater na porta. Iam dizer: viemos aqui procurar. Vamos lá, viemos aqui procurar. Eu me pergunto, por que é que Jesus dá essa instrução? Por que o anjo dá essa instrução? Por que eles vão bater na casa de Simão, curtidor de couro, procurando Simão Pedro? Por que não só Pedro? Por que simplesmente eles não batem na porta procurando o homem pelo nome que Jesus deu para ele? Pelo nome que Jesus o chamava?
Por que referir-se a ele com uma espécie de dupla identidade? Usando o nome Simão, nome de batismo, nome antes dele conhecer Jesus, e Pedro, o nome que Jesus deu para ele. Você precisa entender o sentido profético disso aqui. O que o Espírito de Deus está dizendo é o seguinte: eu mandei bater na sua porta, e mandei chamar Simão Pedro, porque você escolhe. Se você fica, vai ser Simão. Se você vem, vai ser Pedro. Se você não entende, se não rompe, se não aceita, se não se lança, se não se debruça no que Deus tem para você nesse tempo, vai assumir aquela velha identidade outra vez. Mas se tu abrires a porta e caminhares na direção do teu propósito, tu assumirás definitivamente a identidade do homem e da mulher que Ele chamou você para ser. Os homens saem da casa de Cornélio e vão caminhando, e enquanto eles vão se aproximando, a Bíblia Sagrada diz isso aqui, eu leio para você e já não me demoro muito mais. Agora triplique a atenção. Pedro teve fome, e enquanto lhe preparavam, subiu ao terraço para orar, e sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Vamos organizar as coisas aqui? Ele teve fome. Aí o texto diz: e enquanto lhe então a comida não estava. Quando ele teve fome, a comida não estava. Vamos de novo. Quando ele teve fome, a comida não estava. E pela comida não estar pronta, ele subiu. Por a comida não estar pronta, ele orou. Por a comida não estar pronta, ele recebeu uma revelação. A pergunta inicial é: o que você está fazendo no tempo da espera? A pergunta que não quer calar é essa. Você quer uma coisa? Quem aqui está querendo alguma coisa? Uma porta, uma promoção, um dinheiro, aleluia. Quem está querendo alguma coisa aqui? Quem está querendo aqui? Está pronto? Está pronto? O que eu estou querendo ainda não está pronto. Tem alguém aqui querendo alguma coisa que ainda está no fogo? Que ainda não está pronto? Quem está aqui? O que você está fazendo enquanto você espera? Eu olho para o texto e eu vejo um homem que entendeu que a vida de um homem de Deus não pode ter intervalos inúteis. Enquanto eu espero o que quero e não vem, eu subo para orar. Sabe qual é o problema de muita gente? Está dando intervalos inúteis e ociosos demais a um tempo de qualidade na vida. Um obreiro não pode dar intervalos inúteis. Enquanto você espera o que você quer, vá perguntar o que Deus anda querendo de você. Enquanto você espera o que você quer, triplique sua vida de comunhão com Deus, melhore sua devoção, porque o tempo da espera não é ocioso para quem tem o propósito. O tempo da espera é um tempo revelador. Agora eu quero te dar uma notícia aqui. O almoço estava pronto, sim ou não? Sim ou não? E eu quero te dar uma notícia: quem atrasou esse almoço foi Jesus de Nazaré. E eu vim dar uma notícia para alguém aqui, que você espera, que você quer, não está pronto, e você anda dizendo que é por culpa disso, por culpa daquilo. Você anda dizendo que estão atrasando a tua vida, estão puxando o teu tapete, estão te prejudicando. E Deus me trouxe aqui para te dizer: quem atrasou fui eu. Eu atrasei teu almoço sair, atrasei a porta abrir, atrasei a promoção sair. Eu atrasei. Por quê? Porque eu tenho uma revelação para te entregar. Num tempo, eu quero que você se assente à minha mesa e coma da minha comida. Eu quero que você se assente à minha mesa e desfrute da minha revelação, porque eu estou dependendo de te entregar essa revelação para desatar um projeto global. Só que eu conheço você. E conhecendo você como conheço, eu sei que se o almoço estiver pronto agora, você deixa a revelação e vai almoçar.
Pregador, eu não sou assim. Opa, estou maravilhado. Se fosse você, eu nem levantava a mão, porque Deus pode te puxar e te tomar. Você sabe como é que o cérebro humano trabalha? Recompensa imediata. Você sempre é tendencioso a escolher aquilo que te recompensa mais imediatamente. Se o almoço está pronto e Deus te chama para uma revelação que você ainda não conhece, para onde você vai? Para o almoço que está pronto. Então Deus me trouxe para te dizer, não foi patrão, ninguém está te prejudicando, ninguém está puxando o teu tapete, eu fui lá, fui lá perto do fogão onde o almoço estava sendo preparado e fiz assim, porque eu não vou te perder para uma porta, eu não vou te perder para uma refeição, não vou te perder para uma promoção, não vou te perder para um aumento, não vou te perder para uma mudança. Eu atraso o que você quer, para você entrar no meu tempo e receber o que eu quero. Deus me trouxe aqui para te dizer, eu atrasei o teu almoço, estou segurando a porta, quem tem a chave sou eu tenho um projeto para te revelar, você não pode se distrair agora, enquanto o almoço não sai, sobe para o terraço. Quem me ouve na noite desse dia, levante a mão, glorifique o nome do Eterno, só quem está ouvindo a voz dele. Segure a mão de alguém que está do teu lado e diga para ele, isso tudo é por amor, é porque Deus está te chamando para uma parceria. Se o almoço sair agora, você se distrai, se a porta abrir agora, você atravessa, é tempo de terraço. Pregador, mas e o meu almoço? Mas e a minha porta? Mas e a minha promoção? Assim te diz o Senhor, eu tenho uma agenda global. Você acha mesmo que eu estou mais preocupado com o seu almoço do que com a minha agenda? Vamos tomar cuidado para a gente não descambar para o antropocentrismo outra vez. Vamos tomar cuidado para a gente não pensar que nós estamos, que Deus, os anjos e o céu gravitam ao nosso redor. Nós não somos o centro das coisas. Deus se pauta pela sua agenda e para o louvor da sua glória. A prioridade de Deus é com a agenda dele, não é com a sua. E Deus me trouxe para te dizer, eu te amo, tu és meu filho amado, tu és a menina dos meus olhos, eu te escolhi e estou te chamando para uma parceria, mas se eu tiver que paralisar teus projetos pessoais um pouco, para você entender o que eu quero fazer, eu não vou pestanejar, eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para cumprir meu propósito sobre a terra. Irmão, o que Deus queria fazer? Levar o avivamento para o mundo inteiro, começando pela casa de Cornélio. E o que Pedro queria? Almoçar. O que Jesus queria fazer, pregador? O que Jesus queria fazer? Lançar o fogo do avivamento sobre o planeta Terra inteiro, avivar todos os que não eram judeus. E o que Pedro queria? Almoçar. Eu não vim aqui desprezar os teus projetos, mas se eles forem colocados diante da magnitude dos projetos de Deus, você e eu vamos ficar até envergonhados de estar sendo tão egoísta. Quem ainda está por aí, diga amém. Eu encerro. Pedro sobe ao terraço para orar. Vem um arrebatamento de sentidos. E desce do céu um lençol atado por 4 pontas, trazendo sobre si toda sorte de animais quadrúpedes, répteis, feras, partidos. E Deus diz para Pedro: Pedro, mata e come.
Agora, atenção, porque a Bíblia, não sou eu, a Bíblia é um livro absolutamente simbólico. Há muito simbolismo na Bíblia. Atenção. O que é que vem descendo do céu? Um lençol. Tudo que tem, tudo que Pedro torce o nariz, tudo que ele diz não quero, tudo que ele diz não aceito, tudo que ele diz minha tradição não me permite, tudo que ele diz minha cultura, o que meus pais me ensinaram, tudo que ele diz sobre isso está amparado por um lençol. Você já aprendeu uma lição na vida? Aprendeu, às vezes a gente esquece, mas a gente já aprendeu. Quem subsidia é quem manda. Não entendi, pregador? Vai entender, vou dar um exemplo simples para você entender. Eu lembro quando eu morava na casa dos meus pais, que eu era solteiro, uma das coisas que mais me irritavam é que meu pai, irmão, ele tinha um negócio terrível com coisa de apagar a luz. Ele não podia ver ninguém ensaiando a saída de um cômodo que ele dizia, apaga a luz. A concessionária de energia lá no Rio chama Light, né? E ele dizia, eu não sou sócio da Light. Apaga a luz, apaga a luz. E eu dizia assim, um dia quando eu casar eu vou ficar com a luz acesa o tempo que eu quiser ficar. Só que mesmo contrariado, mesmo chateado, sabe o que eu fazia? Apagava. Sabe por quê? Porque quem subsidiava era ele. E eu não tenho gerência se eu não sou quem subsidia. Se é alguém que paga, quem paga é que tem o poder de ditar as normas. Então, por favor, pergunte para o seu vizinho, foi você que pagou? Porque às vezes eu vejo uns crentes querendo mandar tanto na igreja, controlar quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem merece ser obreiro, quem é digno, quem não é digno, que a pergunta que não quer calar é, foi você que pagou? Pedrão, você não devia ter nem coragem de dizer que não aceita, porque quem pagou não foi você? E você devia ter entendido que eu mandei tudo isso que você torce o nariz, subsidiado, sustentado por um lençol. Quando as mulheres chegaram lá avisando que tinham ido no sepulcro e não tinham ninguém, Pedro e João saíram correndo. Quando eles chegaram, João ficou do lado de fora e Pedro entrou no sepulcro. Quando ele entrou no sepulcro, ele viu um lenço dobrado à parte e um lençol de linho no chão. A primeira visão que Pedro teve, que lhe comunicou a ressurreição, foi um lençol. Quando ele viu o lençol, ele entendeu, Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. Então o lençol tornou-se para ele um símbolo da ressurreição. E Jesus mandou tudo que ele não gostava e torcia o nariz, apoiado por um lençol, para dizer assim, quem pagou não foi você. Quando o lençol desceu, vou chamar meu amigo do teclado para me ajudar, porque quando entra o teclado, o pessoal pensa que vai acabar. Aí, entendeu? Mas vai acabar de verdade. Quando desce o lençol pela primeira vez, atenção, quando desce o lençol pela primeira vez, vem a voz. Ai, que voz, hein? Pedro, levanta, mata e come. Pedro olhou. Eu não. Nunca comi coisa comum e nem imunda. E o lençol subiu. Subiu, pregador? Subiu. Ah, mas não pense que o lençol vai ficar lá em cima. Está escrito, desceu pela segunda vez. Só Deus, né, irmão? Só Deus, né, irmão? Hã? Se tu ouvisse um não desse, tu ia descer lençol de novo? Mas Jesus mandou o lençol descer de novo. Pedro, mata e come. Eu nunca comi coisa comum e imunda. Não como. O que aconteceu? O lençol subiu. E aconteceu o quê? Desceu. Pela terceira vez. Diga para alguém do seu lado, para ele se preparar para ficar de pé, diga o lençol. Não, muito fraco, diga o lençol. A grande chance da vida de Pedro desceu pela terceira vez. Fica de pé do teu lugar nessa noite. O me anda levas. Canto anda sai vaca labaga.
Por entre os tromenérias sai. No me come nasce deminaia come anara canto jo. O minasce é menor e canto como anasce tere promanai. Oh, há uma voz ecoando dentro do teu coração. Chomanda sai. Há uma voz afogueando tua alma agora, incendiando teu espírito. Ela te diz: levanta. Ela te diz: aceita. Esse é o meu tempo, esse é meu propósito, essa é minha visão. Eu estou contando com você. O lençol, repete bem forte após mim. O lençol desceu pela terceira vez. E daí, pregador? A próxima cena do texto são os servos de Cornélio batendo na porta. Pedro abre a porta, já sabendo quem eles eram. É isso que é importante você entender. Você entendeu por que o almoço não podia ter saído na hora que Pedro queria? Porque se ele senta para almoçar, os servos de Cornélio iam chegar. E se eles batem na porta e Pedro vai lá atender, Pedro não saberia do que eles estavam falando. Então Deus precisou segurar o almoço para alinhar o tempo. Porque quando baterem na tua porta, você já saberá do que eles estão falando. A próxima cena, portanto, é essa: é Pedro na porta atendendo os servos de Cornélio. Ranzinza, torcendo para ninguém ver. Tomara que ninguém me veja aqui no servo do gentio. Tomara que ninguém tire foto. Tomara que ninguém poste. Tomara que eles não queiram tirar um selfie para o pessoal saber, não saber que eu estou indo com eles na casa do gentio. Que nojo. Mas não importa, o que importa é que ele foi. O que importa você entender na noite desse dia é que o lençol desceu pela terceira vez e Pedro não disse o terceiro não, ele parou no segundo. Eu vou tentar de novo. Importa você entender que o lençol desceu pela terceira vez e que Pedro não disse o terceiro não, ele parou no segundo. E é muito importante ter parado no segundo, porque Pedro não podia dizer não 3 vezes de novo. Eu vim aqui de Deus dizer uma coisa para você. Você não tem mais tempo de dizer não de novo. O que aconteceu lá na fogueira, eu corrigi. O que aconteceu lá na fogueira, os 3 nãos que você me deu, a gente tratou disso na beira do mar da Galileia. Quando eu te perguntei: tu me amas? Tu disse sim. Perguntei: tu me amas? Tu disse sim. Perguntei: tu me amas? Tu disse: tu sabes que eu te amo. Tu me deu 3 sims na beira do mar da Galileia e eu apaguei os 3 nãos que tu tinha me dado na fogueira. Tu não pode me dizer não de novo. O que eu tinha para fazer eu já fiz, já te aceitei, já te perdoei, já te incluí. O diabo pediu para te cirandar, para te jogar fora. Eu roguei ao Pai por ti. Tu não pode me dizer não outra vez. Semana cada sé, olama cantará machando comanai. Assim te diz o Senhor: tu não tens mais tempo. A hora de abraçar o propósito é agora! Fala pro teu vizinho, não confunda salvação com ministério.
Olha para mim que eu vou te explicar e eu oro com você. Jesus salvou o ladrão da cruz, sim ou não? No final da vida, sim ou não? E que ministério ele exerceu? Ele teve tempo para se salvar, sim ou não? Mas teve tempo para fazer alguma coisa para Deus, sim ou não? Não confunda salvação com ministério. Para salvar, Deus salva até na última hora. Mas para ministério, tem hora que não dá mais tempo. Deus me trouxe aqui para te dizer: o lençol está descendo pela terceira vez. Eu estou te chamando mais uma vez, batendo na tua porta mais uma vez. Tu tem relutado, tu tem recalcitado, tu tem insistido, mas na noite deste dia, assim te diz o teu Senhor: não me dê mais um não, eu não vou aceitar o teu não. Chegou a tua hora. Pregador, estou sentindo que é comigo que Deus está falando. É comigo que Deus está falando. Sou eu que não posso mais continuar retardando o propósito de Deus para minha vida. Sai do teu lugar, corre, vem no altar aqui agora. Pastor, mas a reunião e o pessoal pensava que eu era o obreiro perfeito. Até Pedro foi para casa do Simão Curtidor. Para de graça e vem para o altar. Ola mandarai, ela macancho como nasce, ela pai. Você está dizendo não, mas não dá mais tempo. Você está insistindo em não aceitar o que Deus tem para a tua vida. Mas assim te diz o Senhor: eu já fiz o que tinha para fazer. Já acertamos os ponteiros, já nivelamos as coisas. Não tenha coragem de me dizer não. Você não pode me dizer não. Eu acho que eu tenho tempo ainda. Então fica aí e vê a vida escoar pelo ralo. Pregador, eu acho que eu ainda tenho tempo ainda. Então daqui a 20 anos a gente conversa e você me diz se o tempo passou tão devagar quanto você pensou. Assim te diz o Senhor: estou descendo o lençol pela terceira vez. Você vem pegar, sai correndo do teu lugar e vem aqui agora. Se você sabe que Deus tem um propósito, que você está correndo dele. Se você sabe que Deus tem uma chamada, que você está fugindo dela, sai do teu lugar e vem no altar agora. Vem que eu vou começar a orar em 10 segundos. Corra, 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 corra. Corra, 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 corra. Minase nehewek sinase chomanai. Como você tem coragem de preferir o teu almoço? Como é que você tem coragem de me dizer não? Como é que você tem coragem, depois de tudo que eu fiz, depois do perdão que te dei, depois de ter lavado tua vida, depois de ter escolhido tua casa, como agora tu tens coragem de priorizar teus assuntos e abandonar a obra que eu te mandei fazer? Na canto mene, elema raça na lama canto chobele bagai. Oh nosso Senhor Jesus, eu vejo que os céus estão abertos, Senhor. Os céus estão abertos sobre nós. E desce o lençol pela terceira vez. Mais uma vez o Senhor bate na nossa porta. Mais uma vez nos diz: eu tenho uma chamada contigo. Mais uma vez nos diz: eu ainda mantenho as promessas. Eu não vou dizer não. Essa tua serva não vai dizer não. Esse teu servo não vai dizer não. Hoje é a noite de abraçar o teu propósito.
propósito para nós. Nós te agradecemos pelo que o Senhor fez na beira do mar da Galileia da nossa vida. E não estamos aqui para te dizer não de novo. Nós não somos mais aqueles homens da fogueira, da varanda do sumo sacerdote. Nós somos gente que quer se lançar no teu chamado e que não vai passar de nós esse tempo antes de que vivamos toda a grandeza do teu propósito, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Levanta-te, Pedro, levanta-te, Pedro, levanta, Marcelo, levanta, Maria, levanta, João, levanta, Antônio, levanta, Késia, levanta, Luciano, levanta, levanta, levanta. Quem está de pé, diga glória a Deus nesta noite. Irmi kentro hobia si ate querebore vekere come ne fai. Uricancho berebere calamanara caravaca pato. Tu estás cheio da graça de Deus. Tu estás cheio do Espírito de Deus. Tu estás no tempo de Deus. Tu és uma flecha sacada da aljava de Deus. Então aproveita essa noite, dá um abraço em alguém que está do teu lado e diga: